Meus queridos amigos e irmãos, você sabe o que é mordomia? O que significa mordomia? Sim ou não? Eu fiz umas anotações aqui, deixa eu abrir o meu iPad. Esses dias eu fiz uma grande descoberta, antes da gente entrar aí nesse conceito de mordomia. Eu fiz uma descoberta que eu ainda sei escrever. Então fiz algumas anotações aqui nesse caderno. A gente sempre escreve no computador, no celular, e falei, vou tentar escrever alguma coisa, e escrevi aqui uns rabiscos, eu trouxe o caderno para a gente poder ver algumas coisinhas. Mas mordomia, o que é isso? Pastor William, cadê o celular? Me empresta aí. O seu. O melhor conceito de mordomia eu vou dar de brinde esse celular. O melhor conceito de mordomia vai ganhar. Pode ou não, pastor? Brincadeira, né? Eu estou olhando aqui, o Batata tem 2 saxofones de Batata, então um eu vou dar aqui para alguém. Certo? Mordomia. E aí? O que é mordomia? É aquele que administra? Olha aí, interessante, né? O que serve? O que mais? Olha, cuida do que não é dele. Nós vivemos numa sociedade hoje, com tantas igrejas, tantas religiões, o sincretismo religioso, ele produz uma série de conceitos a respeito de alguns temas da Bíblia, e um deles é mordomia. Tem gente que, quando ouve falar em mordomia na igreja, começa a ter azia, dores no estômago. E essa semana de mordomia eu não vou. Uma vez eu visitei um irmão no interior do Rio Grande do Sul, e ele falou para mim assim, pastor, minha esposa não é adventista, ela odeia crente. E uma das razões que ela odeia crente é por causa do dízimo, dinheiro. Ela acha que os pastores estão roubando todo mundo, com esse negócio de dízimo, de oferta. E muitas vezes nós temos uma compreensão equivocada a respeito do que é mordomia. Veja bem, a sociedade que nós vivemos, como ela é muito tendenciosa ao egoísmo, ao consumismo, o professor Gilvan pincelou um pouquinho a respeito do consumismo, eu assisti uma palestra dele muito boa sobre esse tema, vale a pena até convidá-lo, né? Estou fazendo a propaganda aqui, viu, Gilvan? Não sei se você aceita o convite, mas eles vão te procurar. Sobre esse tema que é consumismo. E evidentemente que é uma sociedade egoísta, e quando falamos de uma sociedade egoísta, as pessoas no egoísmo, ela pensa em quem? Nela mesma. E é interessante que alguns conceitos equivocados de mordomia, por exemplo, alguns pensam que a mordomia é algo voltado para si mesmo, é o conflito entre eu e Cristo. Por exemplo, a má compreensão da teologia da prosperidade, porque, como diz Malaquias, foi mencionado pelo professor Gilvan, Deus, de alguma forma, ele está abençoando quem é fiel, mas a má compreensão da teologia da prosperidade, ela é voltada para o egoísmo. E é interessante que nestas igrejas neopentecostais, eles desenvolveram essa teologia equivocada da prosperidade, voltada no ser humano apenas, nele, o ser humano é o foco. O filósofo Max Weber, ele desenvolvendo uma estrutura religiosa da sociedade, ele falou o seguinte, que a religião, ela se divide num sistema institucionalista, profético, ok? E da magia. As igrejas neopentecostais, por exemplo, eles têm uma compreensão e uma vertente da magia dentro do contexto religioso. Por quê? Porque o mago ou o mágico, né, ele acredita que pode manipular as forças sobrenaturais.
E nesses sistemas religiosos, aonde se incorpora a magia, e algumas igrejas neopentecostais, eles incorporam a magia nas suas crenças e na sua vida prática, eles ensinam o seguinte: se você traz para a igreja o dinheiro, a oferta, o dízimo, quanto mais você trouxer, mais eu, mago, apóstolo, pastor, não importa o nome, eu consigo manipular quem? Eu consigo manipular as forças sobrenaturais para fazer aquilo que você quer. Então, você paga um serviço para um sacerdote, ele manipula as forças sobrenaturais para favorecer você. E por trás disso, existe um pensamento egoísta sobre um tema que ele é bíblico. E quando nós olhamos na Bíblia o tema sobre mordomia, nós vamos encontrar a mordomia voltada para, centralizada em quem? Em Deus, centralizado em Cristo. E nós temos um problema, porque às vezes nós queremos flertar, né, com esses conceitos aí fora. Ou seja, nós temos uma mordomia focada em nós mesmos. Por exemplo, nós temos os nossos recursos. E nós queremos muitas vezes administrar os recursos que Deus deu, focado em nós mesmos, nas nossas necessidades. Então, eu quero fazer um desafio, por exemplo, a você que é o tesoureiro da igreja, dá uma olhada no orçamento dos últimos meses, de janeiro para cá, dá uma olhada. E você vai verificar o seguinte, que a grande parte dos recursos que vocês utilizaram na sua igreja, elas foram utilizadas para o sustento de quem? O sustento internamente da igreja. É claro que isso não tem nada de errado. Nós, por exemplo, nós temos que pagar as despesas administrativas da igreja, a luz, a água, o zelador, comprar materiais, e isso e aquilo. É claro que nós temos que custear tudo isso. Isso é natural, nós temos uma igreja com uma estrutura. Mas a minha preocupação é quando nós perdemos o foco bíblico de que mordomia, em primeiro lugar, ela não é segmentada, ou seja, ela é dividida por temas. Quando eu entrei no ministério, um conceito muito difundido na época sobre mordomia era a mordomia voltada para os 4 T's. Vocês lembram quais eram os 4 T's? Era o quê? Tempo, talento, tesouros e o templo, que é o corpo. Ok. Há alguma coisa errada em se crer que estes 4 T's, eles não fazem parte da mordomia? Ou que fazem parte da mordomia? Claro que eles fazem parte. Não há nada de errado crer que eles estão dentro de um contexto de mordomia. O problema é que nós segmentamos esse assunto de mordomia quando nós deveríamos compreender que a mordomia bíblica, a mordomia no reino de Deus, a mordomia centrada em Cristo, ela é holística, ela é integral, ela é completa. E, biblicamente aqui, no Novo Testamento, alguém chegou a mencionar a palavra mordomia, muito usada no Novo Testamento, uma delas, a mais usada, vamos dizer assim, é a palavra oikonomia. Oikos é casa. Nomia, lei. Ou seja, são as leis do lar, as leis da casa. Evidentemente que Jesus, ele expande o conceito de mordomia, não apenas para a administração da sua casa, mas administrar tudo aquilo que não lhe pertence. E aí voltamos a Gênesis capítulo 1. O que nós encontramos lá? Capítulo 1 de Gênesis. A criação de Deus. Deus criou tudo. Tudo pertence a quem? A Ele. Ele chega para Adão e Eva e diz assim: estou colocando vocês nesse jardim e vocês farão o que nele? Vocês não vão explorar o jardim, mas vocês vão administrar. Vocês vão exercer o papel de mordomia. Essa visão de consumismo, veja bem,
É um perigo igrejas cujo foco é consumismo e entretenimento. Se a tua igreja o foco é consumismo e entretenimento, a vida do mordomo, a vida dos membros dessa igreja vai ser centrada em quê? Consumismo e entretenimento. E você vai olhar os gastos que a igreja tem, geralmente elas vão ser voltadas para o quê? Entretenimento e o consumismo. E nós perdemos de vista o propósito. Então veja, a batalha que nós enfrentamos no dia a dia é a seguinte: nós estamos sendo mordomos para os nossos propósitos ou para o propósito de Deus? Então, quando eu entendo que mordomia, nós estamos administrando aquilo que não é meu, mas pertence a quem? A Deus. Eu entendo biblicamente que mordomia, ela é algo holístico, ela é completa, então vai muito além dos 4 T's. Aí eu entendo que mordomia também ela é missão. O apóstolo Paulo, quando escreve a respeito do seu ministério, da sua vida, e ele escreve a outros, Paulo tenta dizer isso para a igreja: gente, nós somos mordomos, Deus me chamou para ser um mordomo. E eu preciso administrar tudo que Deus me deu para um propósito final. Qual é? É a salvação de pessoas. É interessante 2 ideias que Paulo ele traz no livro de 1 Coríntios capítulo 9, verso 17, também no livro de Efésios. Ele diz o seguinte, que no conceito e no contexto de economia, oikonomia, de mordomo, aquele que administra, ele administra algo, uma responsabilidade confiada por Deus para a pregação do Evangelho. Isso é um conceito de Paulo. O outro conceito de Paulo: mordomia confiada a Paulo para que ele possa cumprir fielmente os planos de Deus e o propósito de Deus para a sua igreja. A igreja de quem? A igreja de Deus. Ou seja, todos na igreja são mordomos. E eu fiz uma anotação aqui de uma frase interessante, pastor William. Mordomia é a coroação dos mordomos de Deus para o cumprimento da missão. Mordomia não é simplesmente administrar patrimônio, não é simplesmente cuidar de prédios, de propriedades. Mordomia é a coroação dos mordomos para o cumprimento da missão de Deus aonde? Na terra. Esse é o foco final. Qual é a relação entre mordomia e missão? Então, quando eu entendo que mordomia ela é holística, então eu entendo que a mordomia é algo que está relacionada, elas se conversam. A mordomia ou a missão, elas estão unidas, vivendo, andando de mãos juntas o tempo todo. É impossível, aos olhos de Deus, eu ser mordomo, mas não estar com o coração aonde? Na missão de Deus. É impossível eu praticar uma mordomia que não leve a minha vida e a minha igreja ao cumprimento da missão. Então nós deveríamos perguntar: eu como mordomo, administrando tudo que Deus colocou em minhas mãos. E aí, o que seria isso? Por exemplo, os bens tangíveis, aquilo que nós podemos ver, nós administramos, é de Deus. Aquilo que é material, nós administramos, é de Deus. O dinheiro, as propriedades, o tempo, os talentos. A família, administrar bem a família é mordomia. Administrar bem o tempo é mordomia. Cuidar bem da igreja é mordomia. Cuidar do corpo é mordomia. Dos relacionamentos é mordomia. Às vezes a gente acha que mordomia é falar só de dinheiro. Por isso que família, administrar bem o lar, é mordomia. E Paulo falou isso a Timóteo: olha, fala para os diáconos. O diácono, o ancião, tem que administrar bem o quê? Família, isso é mordomia. O meio ambiente. Vocês sabiam que o cristão,
nós deveríamos nos engajar também na preservação do meio ambiente? Dentro do mundo que caminha contrário a isso, isso é mordomia. A preservação da verdade, mordomia. A partir do momento, eu como cristão, eu estou abrindo mão de algumas verdades, eu não estou exercendo uma mordomia fiel aos olhos de Deus. E por último, eu destaco aqui, voltando. Quando eu estou cumprindo a missão de Deus, eu sou mordomo fiel. Quero terminar mostrando uma foto para vocês. Vai aparecer na tela ali. Eu era pastor lá no Tocantins. Comecei o ministério lá. Essa foto eu tirei no ano de 2005. Tá bom? Pode colocar, Anderson, a foto. O ano de 2005. Eu não sei se alguém tem alguma igreja parecida com essa aqui. Tem? Alguém frequenta uma igreja como essa? Sim ou não? Tem ou não? Alguém aí tem uma igreja com telhado de palha? Isso aqui é palha de babaçu, né, Gilvan? Essa igreja aqui, Gilvan, fica na ponta, lá do bico mesmo. Do bico do papagaio. Eu era pastor lá. E aqui era a igreja. Sábado pela manhã, eu passei aqui para visitar os irmãos felizes, empolgados, animados, missionários, e terminamos a escola sabatina. Eu tirei essa foto para guardar de recordação, e eu comecei a pensar no seguinte: como o evangelho chegou nesse lugar? Como? Será que um anjo de Deus foi lá pregar para as pessoas? Como é que foi? Tentem imaginar aí. Como? Quem sabe um livro, uma literatura, o que mais? Alguém foi nesta vila fazer o quê? Fazer um trabalho. Dar um estudo bíblico, visitar pessoas nos seus lares. Certo? Quando eu era pastor ali no distrito, o distrito não tinha condições, se nós analisássemos as entradas de dízimos do distrito, era impossível pagar um pastor. E por que tinha um pastor nessa região? Pastor para pastorear, para cuidar, para treinar, para mobilizar uma igreja. Ou seja, eu era pastor ali, não porque o distrito tinha condições de pagar. Mas eu era pastor ali porque a mentalidade centrada, a mordomia centrada em Cristo, ela é completa, ela não é egoísta, mas ela faz o quê? Ela pensa em tudo. Se eu era pastor nessa região, não era por causa simplesmente dos dízimos destes irmãos, mas pela fidelidade de muitos outros irmãos e irmãs ao longo desse país. A mensagem chegou nesse lugar, simples e pobre, aqui era a igreja, porque pessoas entenderam a fidelidade e a mordomia de maneira holística, completa. A missão faz parte da mordomia. Cada real que você devolve de dízimo, as ofertas que você leva de gratidão a Deus, saiba de uma coisa: estará impactando diretamente na salvação de pessoas que você não conhece, mas um dia você vai conhecê-las no reino eterno. E nós precisamos colocar isso no coração dos nossos irmãos. Algum tempo atrás, eu recebi a visita de uma pessoa na minha sala e ela me disse assim: pastor, eu tenho dificuldades em nós termos o ofertório na escola sabatina. E algumas pessoas dizem assim: não, já tem oferta na igreja, oferta demais, nós não deveríamos ter ofertório na escola sabatina. Nós temos que ter oferta na escola sabatina. Porque a igreja precisa entender que a missão, ela faz parte da mordomia, e a mordomia está ligada com o quê? Com a missão de Deus. As ofertas da escola sabatina, elas também são destinadas a quê, irmãos? A quê? É a visão
de missão num contexto amplo e mundial que a igreja e nós precisamos ter. Nós não somos congregacionalistas. Nós não ofertamos pensando só em quem? Só na nossa igreja. Mas é a visão que Deus tem deste evangelho do reino eterno, ele chegar a todas as pessoas. Não é verdade? Irmãos, eu quero terminar dizendo aqui que a nossa vida, ela seja centrada em Jesus. Que a sua fidelidade ao Senhor, ela seja centrada nesse Cristo que morreu na cruz por mim e por você. E que nós possamos, com a nossa fidelidade, com os nossos recursos, com tudo aquilo que Deus colocou na sua mão e na minha mão, que tudo isso seja utilizado, desenvolvido para a pregação do Evangelho. Muita gente ainda vai se converter através da minha vida e também através da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.